Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia, servidores, servidoras do município de Xeramubim, bom dia, internautas, bom dia especial a todos aqueles que colaboram para que este programa vá ao ar. Hoje são 9 de outubro de 2021, eu sou Águida Maria e este é o seu programa Sindicato em Destaque, um programa do Sindicato dos Servidores Municipais de Xeramubim, que trata de assuntos do interesse de todos os servidores. E hoje, dia 9 de outubro, nós falaremos sobre a PEC 32, pagamento do mês de setembro, pagamento do salário no mês de setembro, seleção 2021 e dois decretos aqui, o decreto de ampliação da carga horária do professor e também o decreto de ponto facultativo do próximo dia 11 de outubro. Começando aqui pelo decreto número 4.940 de 2021, que decreta ponto facultativo o expediente do dia 11 de outubro de 2021 em todos os órgãos e entidades da administração municipal, da administração pública municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo para os servidores empregados dos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, o expediente do dia 11 de outubro de 2021. Artigo 2º. Na data prevista no artigo 1º deste decreto, será normalmente assegurados os serviços essenciais. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publicado este decreto no edital de publicação número 820 de 2021, no dia 6 de outubro de 2021, certo? Pronto. Portanto, expediente facultativo nos órgãos municipais e autarquias municipais no próximo dia 11 de outubro, ressalvando-se os serviços essenciais. E o Sindiceg, como a gente também aqui que trabalha aqui, todos somos servidores públicos, a nossa sede também não vai abrir no dia 11 de outubro, nem no dia 11, nem no dia 12, feriado. Voltamos a abrir normalmente de 7h30 às 14 horas no dia 13 de outubro, quarta-feira, tá bom? E você que precisa dos nossos atendimentos, não esqueça, nós atendemos preferencialmente pelo telefone 997 23 31 33. Esse WhatsApp, ele é o WhatsApp, viu, gente? Esse número, este WhatsApp funciona de 7h30 da manhã às 14 horas, todos os dias de segunda a sexta, exceto segunda e terça da próxima semana, que são os feriados facultativos, tá bom? Você pode ligar e pedir qualquer informação que você queira, agendar o seu atendimento, pedir sua guia, enfim, procurar o que você precisa do nosso sindicato. Você pode procurar nesse telefone ou também aqui na nossa sede, na Rua Dias Ferreira 103, que abre todos os dias de segunda a sexta, de 7h30 da manhã às 14 horas. Sobre o pagamento do mês de setembro, no início do mês, receberam os aposentados e os servidores da educação. E as demais secretarias, né, o prefeito assumiu o compromisso de pagar no dia 10 de cada mês, né? Como o dia 10 vai ser domingo, amanhã, este programa foi gravado ontem, no dia 8, então ontem à tarde, mais ou menos às 14h30, eu procurei saber da tesouraria e do RH se havia pagamento para hoje, né, o pagamento das demais secretarias, e me informaram que estão fazendo o possível para liberar o pagamento até
o final do dia, certo? Então é provável que agora o dinheiro já esteja na sua conta. Se não, né, só na semana que vem. E sobre a seleção, minha gente, a gente sabe que ela é necessária, a gente sabe que a prefeitura precisa de servidores para selecionar, como auxiliares de serviço, merendeiras, porteiros, os auxiliares de serviço de limpeza, né, para as escolas, porque precisa em algum momento as aulas presenciais começarem, mais uma vez foram adiadas, né, e a prefeitura precisa de todas essas coisas. Mas como nos informou a secretária, né, e como também foi divulgado nas redes sociais da prefeitura, o processo seletivo está suspenso pelo TCE. A prefeitura informou na semana passada, acho que foi dia 1º de outubro, foi dia 1 ou 2 de outubro, que estava resolvendo as pendências, né, com o TCE para realização, para a continuação do processo seletivo. Prometia resolver. E ontem, né, quando a gente conversou com a secretária, ainda estavam resolvendo essas pendências, que eu não sei que tanta pendência é essa, eu não sei o que é que o TCE está fazendo aqui em um processo, um evento municipal que ainda não aconteceu, porque a competência do TCE é verificar se aconteceu, se foi tudo ok com aquilo que já aconteceu, né? O TCE, a função dele é atuar depois do acontecido, depois, fiscalizar, depois, não antes. É muito estranho o TCE estar metido nisso daqui, né? Bastava aquela autorização do Dr. Rogaciano Leite para que a prefeitura fizesse o processo seletivo, realizasse o processo seletivo. Precisava TCE nenhum aqui interferir. Bom, o fato é que não foi realizado ainda, não iniciaram as aulas, mas a prefeitura vai ter que fazer esta seleção que está suspensa, vai ter que soltar edital para os outros cargos, né, professores inclusive, porque todo ano precisa de professor temporário, não tem seleção vigente. A seleção de 2017 ainda é onde tem professor aprovado, né? Seleção de 2017 é velha, mas foi válida até o final de 2020. Até dezembro de 2020, o pessoal temporário, professores, auxiliares de serviço e vigia, esse pessoal assim, era da seleção de 2017. Ela mesmo problemática, mesmo anulada, era a que tinha. E o sindicato, mais o Comec, pediram a justiça para que ela fosse válida. Porque ou usava essa seleção aí, ou contratação direta. Contratação direta é uma coisa muito mais ultrapassada do que uma seleção, do que essa seleção aí de 2017. Contratação direta não existe mais faz tempo. Por isso que se faz a seleção, por isso que seleciona as pessoas mais habilitadas, mais aptas e coisa e tal, para exercer as funções. Certo? Então, pessoal, a prefeitura, ela pode, agora tem dois caminhos. Ou usa a seleção de 2019 e a de 2017, para suprir os cargos que não tem na de 2019, ou faz contratação direta. E nós, enquanto sindicato, representantes dos servidores, nós não concordamos com a contratação direta, né? Nós concordamos que a prefeitura cumpra as normas, né? Contrate através de concurso ou de seleção. Portanto, fica aí a dica, senhor prefeito e dona secretária de educação, que é a que mais precisa de temporários. Se vocês não têm seleção ainda, não conseguiram fazer ainda uma seleção, usem a de 2017 e a de 2019. Um outro assunto também, meu pessoal, de muito interesse, principalmente esse dos professores, né? O decreto 4.916, que dispõe sobre a ampliação da carga horária de professor, e o decreto 4.932, que altera, né, a disposição do decreto 916.
Pessoal, assim, a gente conversou com a secretária, né? E porque o decreto ainda está com algumas inconsistências, algumas coisas não ficaram claras, não ficaram bem amarradas, não é? Restaram muitas dúvidas e insegurança para os professores, principalmente aquele professor que está com a sua carga horária ampliada e precisa tirar a licença médica. Né? Os detalhes da ampliação a gente não precisa dar, porque todo professor que é ampliado conhece. Né? Mas quando ele vai tirar a licença médica. Então, a gente conversou com a secretária tinha uma reunião marcada lá com o presidente do QUIPREV, algumas outras assessorias, o procurador-geral do município, que vão tratar dessa questão. Não é a questão se você vai ou não ser amparado, viu, professor? Quando você precisar tirar a licença médica, se você vai ou não ser amparado na sua carga horária da ampliação. A questão que eles vão decidir é como é que eles vão lhe amparar. Está fora de questão, certo? Tirar a sua ampliação, aliás, está fora de questão pagar auxílio-doença ao professor, certo? Sem pagar o auxílio-doença da ampliação também. Porque como o professor está contribuindo 40 horas no seu salário, quando ele adoece, que ele vai para a Seguridade, né, e receber o auxílio-doença, ele tem direito de receber o auxílio-doença daquelas 40 horas que é a quantidade que ele está contribuindo. Então, vocês fiquem tranquilos que vocês não vão ficar desamparados. Mas a secretária vai, juntamente com as assessorias da prefeitura, né, e QUIPREV, jurídica e coisa e tal, eles vão decidir lá como é que é possível fazer isso. E, ou se não tiver nenhuma solução para a prefeitura, a gente sugere o quê? Que mande para o INSS. Antigamente, até 2008, o professor que tinha ampliação de carga horária contribuía 4 horas para o QUIPREV e 4 horas para o INSS. Quando o professor precisava tirar uma licença médica, ele recebia 4 horas do QUIPREV e 4 horas do INSS. Não era assim? Era assim. Então, ou volta ao que era antes de 2009, né? Quando o professor com ampliação não pagava a ampliação para o QUIPREV, entrega para o INSS, ou encontra um jeito de amparar o professor nas 40 horas. É isto que a senhora dona secretária Sandra Castro está resolvendo com a assessoria jurídica da prefeitura, a assessoria do QUIPREV, as assessorias lá, tá certo? E o senhor Paulo Lira e todo mundo junto. Para os professores, nós só podemos dizer que fiquem tranquilos, tá? Porque vocês vão ser amparados sim, quando vocês precisarem receber auxílio-doença, tá bom? Agora, gente, sobre a PEC 32, a nefasta, aquela que não pode ser aprovada de jeito nenhum. Não esqueça, durante a semana inteira, de pressionar os deputados federais, certo? Para que eles votem contra a PEC 32. Fique atento aos nossos grupos, todo dia a gente divulga qual é o deputado da vez. Então, vamos todos juntos pressionar e pressionar para que a PEC 32 não seja aprovada, certo? Porque ela não vai tirar privilégio de quem tem privilégio e vai prejudicar quem não tem privilégio nenhum e precisa dos serviços públicos, tá certo? Porque não pode pagar. E falando sobre a PEC 32, agora a gente tem a entrevista, né, a segunda parte da entrevista que o nosso presidente do Sindicec, professor Valíris Rodrigues, concedeu lá no programa Ponto de Vista, do Elistênio Alves. A segunda parte da entrevista em que ele fala sobre a PEC 32.
Fiquem atentos. Ô Valdir, um outro assunto que também tem ganhado repercussão, inclusive nacional, essa história da PEC 32, é a reforma administrativa que está sendo discutida no Congresso Nacional, e essa reforma impacta diretamente no funcionalismo público com os servidores, e ela tem sido bastante criticada justamente por conta disso, porque ela, de todo modo, ela acaba trazendo fissuras importantes para a estabilidade do servidor público. Como é que vocês estão acompanhando isso, essas discussões lá no Congresso? Ok, né? Eu estou com a matéria aqui que foi vinculada no último dia 23, né? O texto base da reforma administrativa é aprovado com possibilidade de corte de salários, né? Então, os principais pontos: permissão para a União, Estados e municípios realizarem contratos temporários pelo prazo de limite de 10 anos. É um absurdo isso daqui, né? Contratar num prazo de 10 anos. De 10 anos. E pode ser renovado, né? Sem concurso. Sem concurso. 2. Retomada da aposentadoria integral para policiais. Então, é uma reforma administrativa que já foge, porque ela já inclui aqui a questão previdenciária, né? Terceiro ponto, que esse daqui é um dos piores: possibilidade de parceria privado para execução de serviços públicos para estados e municípios. Esse daqui, não sei que você acompanhou, nós, assim, como a despesa é muito alta, nós não tivemos como enviar um servidor aqui de Xerambi. Então, afetando essa federação, a gente se organizou, teve sindicato que mandou um representante, e a maioria dos sindicatos deram uma contribuição para aqueles que iam para lá, né? Aí, eles tiveram lá uma boa representação Brasília. aqui. Sim, Brasília, na semana da votação. Foi muito tenso lá, porque é tudo muito distante, né? E é porque teve um apoio, da comissão tinha um interlocutor lá, um deputado, para facilitar o acesso, mas aí, tipo assim, quando você entrasse no plenário e tudo, você não podia sair, se sair não voltava mais, no caso da alimentação, né? Alguns levaram, porque era cansativo, certo? O pessoal que estava no voo de 3 horas da manhã, para sair de segunda-feira para Brasília, 3 horas da manhã, esse voo atrasou, saiu depois das 5. Quando eles chegaram lá em Brasília, foram só no hotel, deixaram as coisas e foram direto lá para o plenário. Então, teve gente aqui que passou 24 horas acordado. A comitiva que foi todinha, né? Porque eles devem ter chegado no aeroporto por volta de 11 horas e até 11 horas da noite do dia seguinte ainda estava lá, sem ainda tomar um banho, sem fazer... Enfim, é uma situação bem... Mas é isso, a questão da luta, né? É assim, né? E precisa de muita coragem, disponibilidade. Muitas guerreiras aqui do estado do Ceará que saíram com filho pequeno, deixaram em casa e foram para lá e passaram, foram na segunda e voltaram na quinta, né? Então, com relação a isso daqui, depois que, tipo assim, como é que você vai aprovar um texto, né, aquele texto que substitui o original, sem o deputado ter feito leitura do texto? Você estava voltando no escuro, que a polêmica todinha era por conta disso. Então, e quando eles descobriram que nem o relator sabia o que estava sendo votado. Então, aí houve um princípio lá de manifestação, então suspenderam e começaram no dia seguinte. Aí o relator, o deputado Arthur Maia, do DEM Bahia, ele havia tirado esse 37A. Esse 37A é justamente a parceria entre governo e iniciativa privada para execução de serviço público. O que é que isso é, de forma resumida? Vamos supor, a partir de então, tanto o Estado como a União ou o município pode transferir, vamos supor a hipótese, o município, o prefeito de Xeramubim, isso aqui sendo aprovado, ele decide passar a educação infantil para uma escola particular. Aí a escola particular não tem estrutura, não tem problema. Usa a estrutura do município. E os equipamentos também. E vai pagar um valor X. É isso o que esse artigo 37A diz. Saúde.
o atendimento básico, especialidade, vamos passar para uma empresa aqui local. E pode utilizar os equipamentos do Estado, no caso do município, para esse atendimento, que é justamente... Dispositivo define que a União, Estado e município podem, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para execução de serviço público, inclusive com compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. Isso é uma misturaiada danada. Não? Aí a gente começa a entender porque assim... O cenário, né? Eles estão agora mexendo, né? Alterando a questão da reforma eleitoral, né? A alteração lá. E está sendo discutido a questão da volta do financiamento de empresas, né? De campanha de parlamentares. Diga-se passagem que, segundo a própria imprensa, isso nunca deixou de acontecer. Né? Então, com isso, entende por que é que os deputados que estão lá, que estão lá para nos representar, eles estão a favor dessa PEC. Porque, se você observar, realmente ela vem para fazer todo o desmonte do estado do bem-estar social que foi assegurado na Constituição de 88. E não fica só nisso não, viu? Esse daqui, que é o corte do penduricalhos para servidores da administração pública direta e indireta, aqueles benefícios, né, que não são computados como salário na conta desse alto escalão. Abertura de processo administrativo contra servidor após 2 avaliações insatisfatórias consecutivas ou 3 intercaladas. Ou seja, servidor público, cria-se uma comissão na repartição. É pelo colegiado, sim, mas a gente sabe como é que funciona isso daí. As administrações dão um jeito para escolher pessoas que eles querem. Aí o cara lá vai avaliar a Águida, por exemplo. Aí, como a Águida fez postagem política contra o prefeito ou o candidato, vamos exonerar a Águida. Como é que nós vamos fazer? Vamos reprovar ela 2 vezes na avaliação. É a legalização da perseguição certo? Do servidor. Exatamente. E a questão da definição de carreiras típicas de Estado, que deixa só alguns como carreira de Estado, e o restante, embora que ele diz assim, não, esse daqui, eles estão usando a mesma tática da reforma da Previdência. Aquele máximo, que na verdade o pessoal diz que é de Napoleão Bonaparte, mas na verdade é de Maquiavel, o príncipe, né? Dividir para dominar. Ele pega e diz, não, isso daqui não vai atingir quem já é servidor público. Aí as pessoas se tranquilizam, não, eu estou fora, né? Aí quando é no final, inclui, que é o que está. Porque embora que é a questão da estabilidade, embora que diga que os que já estão têm estabilidade, mas, olha aqui, avaliação, né? Sempre tem uma casquinha lá para a pessoa escorregar. Valíris, e como é que está essa mobilização com a bancada federal, para a gente já finalizar, nosso tempo corrido? Vocês têm conversado com a bancada cearense, como é que tem sido aí essa mobilização junto aos representantes aqui do nosso estado? Pronto, é o seguinte, com isso houve, né, a questão da pandemia, que impossibilitou nós fazermos os atos de rua, etc e tal, fez com que a gente fortalecesse ainda mais a questão da unidade nacional das 3 esferas, municipal, estadual e federal, em prol da não aprovação. Então, aqui no estado do Ceará, a gente imprimiu isso aqui hoje, então, quem ainda está sendo favorável à reforma, né? Favorável à reforma, fica evidenciado que ele está contra o interesse público, né? E dos cearenses, né? São os seguintes deputados. Diga-se de passagem que em todo o estado do Ceará, essa semana tivemos reuniões sexta-feira, e vai ter sim manifestação em frente à casa de cada um deles. E a tática é essa agora. Quem são? É o Heitor Freire, AJ Albuquerque, são 8 ao total, né? Pedro Augusto Bezerra, Dr. Jaziel, Júnior Mano, Roberto Pessoa, Danilo Fortes e Domingos Neto. Aí quem tá nem sabe aqui, nem sabe o lado. Pronto, são os 6 indecisos. Quem são? São Moses Rodrigues, Genesias Noronha, Aníbal Gomes, Célio Studat, Vaidon Oliveira
e Capitão Wagner. Quem já confirmou que vai votar contra essa proposta? Pronto, o André Figueiredo, José Ayrton Félix Cirilo, Denis Bezerra, Robério Monteiro, Eduardo Bismarck, Luciane Lins, Odorico Monteiro, Leônidas Cristino, José Guimarães e Ildivan Alencar. Então, esse é o mapa que vocês fizeram, atualizado hoje, da posição dos parlamentares federais na Câmara em relação a esse texto. Isso. Inclusive, o capitão Wagner já ligou para a Enedina, que é a nossa presidente, e disse que apoiava e tudo, só que a gente pede que, além disso, que eles façam um vídeo. E ele não diga, né? no vídeo. Por que ele é contra a reforma da Previdência? Aí, esses daqui estão em cima do muro, né? Então, nós temos aqui 10... Dos 22, temos 10 que são contra a reforma, temos 6 que estão em cima do muro e temos 8 que são a favor da reforma. Né? E nós estamos a marcação... Esse é o placar atualizado, né? Exatamente. Então, vai ter concentração do aeroporto de Fortaleza e no Juazeiro do Norte, mesmo que o deputado, né, não chegue lá, mas os companheiros estão lá fazendo vídeo, postando, dizendo por que é contra, né? E nas casas desses deputados que foram eleitos pelo Estado do Ceará para representar o interesse público e, na verdade, estão defendendo o interesse privado, em detrimento do público. Pela colocação dele, tendo em vista de toda a mazela que representa a PEC 32, que, entre outras coisas, o fim do SUS, privilégio da alta cúpula do Estado mantido, pior atendimento à população, alegando que tem muito servidor público no Brasil. Mas a média do Brasil é só 5,6%, enquanto nos Estados Unidos, França, 10%, Dinamarca, 15% da população são servidores públicos. Né? Fim da escola pública, aumento do desemprego, porque se você reduz 25%, o servidor público ganha muito. A média é de R$ 2.800. Uma pessoa que ganha esse valor aí, ele gasta praticamente quase 50% só com alimentação. Aí, se ele tem uma redução do seu salário, que prevê, né, no caso de crise, redução do salário, ele reduzir 25% do seu orçamento, vai impactar diretamente no comércio local, porque ele vai diminuir a cesta básica dele naquele mês. Acaba com a vacinação pública gratuita. O que seria do Estado brasileiro se não fosse Fiocruz e Instituto Butantan e outros órgãos que produzem, estão na pesquisa de vacina? O fim de concurso, né? Que quando você é servidor público concursado, você defende o interesse público. Quando você é indicado, você vai defender o interesse de quem te indicou. E se isso for voltar, vai voltar à época inferior a 30, década de 30. E só para concluir, facilita a corrupção e as mamadas, né? E sem falar que mais desmatamento, seca, queimada, matança dos animais que a gente está acompanhando aí na mídia no dia a dia. Pela falta de servidores para fiscalizar tudo isso. Bom, Valmíris, muito obrigado pela sua participação hoje para nos esclarecer acerca dessa situação do concurso público, falar também sobre a PEC e deixa a gente atualizado aí qualquer outra mudança, informação nova acerca dos concursados, para a gente trazer aqui a nossa audiência, que é sempre faminta por estas informações acerca dessa situação. E também sobre a PEC 32 e essa tramitação no Congresso Nacional. Muito obrigado e até a próxima. Pronto, eu que agradeço. Esta foi a segunda parte da entrevista que o Valmíris concedeu ao programa Ponto de Vista de Aristênio Alves, falando sobre a PEC 32. E você fica atento durante a semana, não esqueça de pressionar os deputados, todos eles, tá certo? E tenha um bom final de semana. Obrigado pela paciência, pela audiência e Deus abençoe. Até sábado que vem.